Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Olá, você está no Caminho das Estrelas. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe. E eu sou Marina Renault. E o tema hoje vai ser Identidade, Redenção e Renascimento. Redenção e Renascimento. Eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa identidade divina e nossa personalidade humana. Nós carregamos em nós a nossa essência divina, quem somos em verdade. Entretanto, durante essa vida, vivemos no modo sobrevivência, né? Foram tantas lutas, tantas dificuldades, tantos traumas, tantas dores que sofremos ou causamos, que isso foi criando em nós como umas capas que formam a nossa personalidade humana, que trazem a nossa história de tantas vidas e também a história e dos nossos ancestrais. Só que nós nos confundimos nesse caminho. Então, nós nos identificamos com essa personalidade humana, achamos que nós somos isso, que nós somos esse nome. Então, a pessoa fala, eu sou nervosa, eu sou ansiosa, eu sou briguenta, tal pessoa é isso. E a gente vai se identificando com essas emoções, mas essa não é a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade é divina, que é um reflexo, um fractal de Deus ou do Criador. Vou falar Deus que fica mais fácil. E essa identidade divina, ela é só luz. Essa encarnação especial, por estarmos na transição planetária, nós estamos no ápice, no auge desse resgate dessa essência, que é a fusão, é trazer essa identidade divina aqui para essa personalidade. Então, existe um processo que, não se assustem com a palavra, vamos acolher essa palavra, de morte. De morte daquilo que a gente acha que a gente é. Dessas emoções tão profundas e enraizadas que vêm de um lugar de medo, de dúvida, de insegurança, de sobrevivência. Para que possa haver o espaço de renascer dessa luz, dos nossos talentos verdadeiros, da nossa essência e de partes nossas que a gente nem sabe que a gente tem, porque a gente ainda não experimentou. E esse processo passa por esse primeiro passo, que é a redenção. Peraí, se eu não sou tudo isso, então quem sou eu? Então, como que eu me liberto de todas essas dores? E como eu transformo essas dores em algo que possa dar espaço para esse divino aflorar? Então, esse é o momento dessa fusão, trazer esse divino para cá, que também pode ser chamado de morte e ressurreição, para que a gente volte à ascensão, que é o exemplo de Jesus Cristo. Olha que interessante que a Marina está falando. Nós ainda, em outro programa, vínhamos falando sobre as lições que a natureza, as plantas, as flores têm para nos dar. E aí, se você for fazer um flashback do que a Marina falou, ela falou de raiz, não é? Ela falou de essência, ela falou de florescer. Então, você não enxerga aí uma flor, não é? A flor, ela tem uma raiz. A flor, ela desabrocha e se expande para o espaço. A Marina falou de subir, de ascender, não é? Não é o que acontece com a flor? Tudo vem da semente. A semente fica ali na terra, na podridão da terra, úmida. E aí aquela casca da semente apodrece e cresce a essência. O que é essa essência? A essência da semente são as células primordiais que vão dar origem à flor e que tem o DNA, que é a essência daquela flor. Aí ela sobe e ela ascende em direção ao sol.
E aí ela se apresenta naquilo que ela é. Mas veja, o que que é a flor? Ela deixou de ser raiz, ela deixou a lama, ela deixou aquela zona obscura, ela deixou aquela zona podre. Não, ela manteve as bases da história dela. Essa história alimenta tudo que ela é agora. Ela é um ser que apresenta cores, que se expande na direção do sol, que ascendeu, que é fértil, que é produtiva e que está vivendo uma realidade que respira o ar puro, absorve a luz do sol, as brisas e exprime a sua beleza. Então, assim é também. A gente tem a nossa história. E essa história, ela não deixa de ser a nossa história. E muitas vezes é uma história que veio de sombras, de equívocos, veio de um solo cheio de ervas podres, vamos falar assim. Mas, e aí, o que que aconteceu? Aquelas coisas que passaram, elas, como a Marina utilizou, elas morreram. E morrendo, aquela casca liberta a essência do que você é. E hoje você é a pessoa que, nesse instante, está refletindo nas palavras que nós estamos falando, com francas possibilidades, nesse instante, de olhar para horizontes e alimentar esperanças, de se reciclar, de se renovar. Você não deixa de ser a pessoa que passou com a sua história, seus tropeços, seus erros, seus acertos. Todo o conteúdo de tua história é uma essência que te trouxe até aqui, a esse momento, em que a sua mente se abre para novas disposições. A gente não pode prescindir desse passado. E a gente não pode também. Veja, a flor, ela não fica vivendo das suas raízes. Ela deixa a seiva ser transmutada para alimentá-la. E essa seiva vem lá do solo, vem lá da raiz. Mas ela não fica colocando as suas pétalas no chão ali, se chafurdando na lama. Não, ela levanta para o sol. Então, o nosso passado nos alimenta da experiência. Mas não é para a gente ficar mergulhado nesse passado. É apenas para nós tirarmos a seiva, somente a essência construtiva, que é a essência da experiência, que nos traz o julgamento daquilo que eu quero ser agora, do que eu quero fazer e daquilo que vai nascer em mim, que são minhas novas opções e iluminadas. Essa semente que o Dr. Sérgio se refere, ela está ancorada no nosso coração cristalino. É do nosso coração que essa semente se abre. Volto com a palavra alquimia, onde o que foi no passado a magia, hoje é a alquimia. Eu me torno quem eu sou em verdade. Eu me torno quem eu quero ser. Eu deixo aquilo que eu acho que eu sou para ser. Eu deixo o velho partir. Eu me permito morrer para nascer. Essa semente, é preciso ter muita coragem, muita valentia para despertar ela. E é preciso um trabalho profundo interior para encontrar esse espaço. Porque esse espaço ancora amor, alegria, paz, harmonia. Então é preciso sair desse movimento, desse barulho, dessa coisa toda do mundo, para ir para esse espaço e permitir que essa semente se abra. E quando essa semente se abre o grande portal, o portal do ser, que a gente pode falar que é um portal estelar, porque ele nos conecta com o céu e terra, ele nos conecta com o divino em nós, ele nos conecta com o imanente transcendente, aquilo que está dentro de nós e aquilo que está permeando tudo e todos. A grande luz, o que somos em verdade. Nós somos seres humanos crísticos, nós somos humanos solares, nós carregamos essa consciência crística em nós.
Mas para despertar, o processo de alquimia é como o carvão que se torna o diamante. É preciso se lapidar, é preciso se observar, é preciso olhar e falar, poxa, eu tenho essa parte minha que é reativa em relação a tal coisa, ou que é nervosa, ou que eu sou altera, ou que é ansiosa. Recua e olha, o que tá, que informação isso está passando? E aí lê essa informação. Como é que eu transmuto isso em mim? Como é que aquele mundo que está espelhando, onde eu culpo os outros e culpo as situações, está mostrando o que está dentro de mim? E num ato de vontade profunda e de determinação em se tornar quem você é em verdade, deixar essa flor desabrochar, nesse ato de profundo falar, eu me entrego, essa é a redenção. A quem sou em verdade, essa luz que eu desconheço porque eu não vivi ela, nesse ato de valentia e determinação é que eu começo a fazer esse trabalho de transformação em mim. Onde eu saio, paro de culpar o mundo, paro de criticar o mundo, paro de julgar os outros ou a mim mesmo e começo a ir para dentro e falo, opa, tem um espaço aqui. E esse espaço ninguém tira de você. A tua verdade ninguém tira. A grande lei que permeia o planeta Terra é chamada lei do amor. E o que o amor representa? Para que a gente não caia no o amor, só um amor emocional. O amor, ele fala de harmonia, ele fala de verdade, ele fala de cumplicidade, ele fala de gentileza, ele fala de respeito, ele fala de bondade e fraternidade. Então, primeiro em nós, é óbvio, senão não tenho para dar. Então, voltando para isso, eu falo, opa, aonde ainda não está harmonioso aqui? Como é que eu volto para isso? E centrado nessa verdade, de me tornar quem eu sou, de me realizar, né? Ou de me tornar quem eu quero ser, que é vibrar em alegria, porque todos queremos viver em alegria, em paz, em harmonia. Aí eu começo a fazer um trabalho diário. Conforme eu vou tomando consciência, porque essa é a consciência crística, tornar-me cristalina, tornar-me um cristal que emana essa luz que eu sou e que tudo é, porque todos somos e está em tudo, eu vou fazendo a grande metamorfose da minha vida, a grande alquimia, a alquimia sagrada de deixar a minha essência brilhar no mundo e de me sentir realizado, em paz, em harmonia, em alegria, preenchido de mim mesmo e do todo, porque é aqui que Deus está. Olha que interessante, a Marina falou do cristal, né? Você sabe que o nosso esqueleto, ele é formado de apatita. E conforme a gente tem mais idade, essa apatita vai se arranjando na forma de cristal. E é tão curioso o seguinte, que o nosso esqueleto de apatita, ele é muito influenciado por forças geofísicas da gravitação. Por isso que o esqueleto ele é alongado, porque você tem a musculatura antigravitacional e você tem a força gravitacional puxando. Então estica, né? A musculatura antigravitacional levanta e a força gravitacional puxa para baixo. Então a apatita, que é o nosso esqueleto, é de apatita, é uma estrutura cristalina que se alonga. Agora, dentro da glândula pineal, nós vamos ter também os cristais de apatita. Muita gente fala que a pineal calcifica, que tem que descalcificar e tal. Cuidado! Depois, se você quiser, pega a minha pesquisa, que está na Biblioteca Digital da USP, glândula pineal humana. Se você procurar no Google, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, glândula pineal humana, você vai ver esse trabalho que fiz com microscopia eletrônica, fiz na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, as análises químicas dos cristais da pineal, que são responsáveis pela captação magnética, estão ligados, interferem no processo sensorial de captação magnética.
E é interessante o seguinte, esses cristais da pineal também são apatita, como o nosso esqueleto. Só que a glândula pineal, que fica no meio do seu cérebro, ela está envolvida, e o cérebro todo está envolvido num líquido. O cérebro está submerso num líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano. E assim também nós vamos ter esse líquido que envolve o cérebro por fora e envolve por dentro, e a pineal fica banhada também por esse líquor. Então o que acontece? O processo gravitacional do planeta Terra, ele puxa o nosso esqueleto, mas ele não age sobre os cristais da pineal. Por quê? Porque como está mergulhado em líquido, ocorre uma diminuição do empuxo gravitacional. É a mesma coisa, você está na piscina, você fica que nem um astronauta. A força gravitacional ela não age da mesma forma como você está fora da água. Então, como o cérebro está na água, aquela apatita da pineal não sofre a pressão gravitacional da Terra. Ela fica redonda, portanto, todas as linhas de tensão, então formam esferas de cristal de apatita. Agora veja que curioso, um astronauta ele vai para a Lua. A Lua tem um campo gravitacional menor que a Terra. O que começa a acontecer com o astronauta? Ou ele está numa estação espacial, na Estação Espacial Internacional, começa a absorver os ossos, ele começa a perder os ossos. Por quê? Porque os ossos só vão se formar num diálogo com a força gravitacional do planeta Terra. Senão nos forma a estrutura corporal. Agora, a pineal, por estar mergulhada em líquido, não sofre esse processo. Ela fica esférica e todo o processo dessa apatita fica voltada para a captação sensorial magnética astrofísica. Então, por exemplo, você tem os ciclos biológicos que acompanham a Lua, como é, por exemplo, o processo de ovulação, que é um mês lunar de 28 dias. Assim também o processo gestacional, que acompanha os meses lunares, e muitos fenômenos do nosso organismo que acompanham a cronobiologia lunar e também a interferência do Sol, que é uma estrela. E interferências naturalmente astrofísicas que ainda são pouco conhecidas, mas que interferem no nosso sistema cronobiológico. Então, pensa assim, você tem no meio da tua cabeça cristais que se conectam com as estrelas. E você tem o seu esqueleto, que é um cristal que se conecta com o eixo gravitacional do planeta Terra. Não é? Então, um puxa lá para cima e outro puxa aqui para baixo. Não é? E aí? O que é isso? Né? Veja, esse jogo de cristais que é o seu esqueleto e a apatita da sua pineal, eles promovem, portanto, um trânsito de energia entre o cosmos, entre o infinito do cosmos, as estrelas, entre o céu e a Terra. Não é? Por isso que o nosso corpo ele é essencialmente uma estrutura mediúnica, ou seja, intermedia as forças que reagem entre o céu e a Terra. E aí eu faria uma pergunta para você. Esse cristal que você é, rodeado de células, de vasos sanguíneos e, e, e de neurônios e de musculatura, esse cristal que você veio para trazer o céu para a terra ou para levar a terra para o céu? Qual que seria a missão nossa nessa posição? Deixa isso para a Marina responder para a gente. Então, nosso trabalho é exatamente esse, né? Trazer o céu para a terra, para aqui na terra transformarmos aquilo que não é luz para levarmos de volta ao céu como luz. Mas quando o Dr. Sérgio estava falando, essa imagem me veio a imagem de uma cruz, né? Esse céu e terra, mas me veio também a horizontalidade. Porque outro dia eu estava lendo um livro e ele falava de uma mensagem espiritual que o autor recebeu, que é o Javier Pedro, e ele conta que ele recebe uma mensagem de Maria Madalena e ela fala, atente-se à primeira lei. E ele fala, qual a lei? Ela fala, desafio. E aquilo eu falei, nossa,
A primeira lei, a desafio, eram os portais, né? Que o personagem do livro está abrindo. E o primeiro portal, ou a primeira lei, chama-se desafio. Então, esses desafios que nós vivemos todos os dias são a grande oportunidade, são o grande presente da vida para que a gente possa fazer essa alquimia, para que a gente possa parar de responder com essa personalidade humana, com essas atitudes repetitivas e reativas que já estão obsoletas para o novo ser e para a nova terra, para que a gente possa acessar esse mais profundo do nosso ser e trazer a resposta da alma. Espera aí, como é que eu vou resolver isso? Isso é uma oportunidade, isso é um presente que está me sendo dado para que essa alquimia seja feita, porque eu preciso vencer isso, eu posso superar isso, porque é por isso que eu vim e estou aqui. E essa superação, ela é tão profunda e ela é tão significativa que quando nós começamos a superar a nós mesmos, nós também começamos uma cura ancestral e para os descendentes, para quem tem descendentes, para quem não tem, ao redor. A gente começa a também ser um objeto, a nossa presença começa a ser um veículo de transformação. Hoje de manhã eu fiz um trabalho muito interessante de cura e aí eu percebi que aquele trabalho, ele não estava apenas me curando, estava curando os ancestrais. Quanta resistência a gente teve que ter por passar por tantas vidas e tantas histórias, os nossos pais também tiveram que ter. Quanto a nossa linhagem feminina teve que engolir de choro, sofreu traição ou traições e violências para resistir para que você estivesse aqui. Ou quanto essa linhagem masculina também teve que passar, teve que ser forte, teve que colocar armaduras para aguentar para te trazer aqui. Então, em cada um de nós vieram também essas dores, essas resistências que todos esses ancestrais tiveram que ter para que nós estivéssemos aqui, para que você estivesse aqui. Mas veio também uma outra coisa. Veio o divino que passou por todas essas histórias. O divino que passou por todas essas raízes para que você nascesse pelo portal da tua mãe. Para que você adentrasse o portal do planeta Terra e tivesse essa oportunidade de vida única na transição planetária. Muitos de nós nos voluntariamos para ajudar na transição planetária. E estamos aprendendo também. E outros estamos juntos. Aqui não somos voluntários, não são voluntários ou estão aqui no aprendizado. Então vamos abraçar esse portal que abriu para a gente nessa oportunidade da vida. Vamos olhar esses desafios como esse grande presente e falar o que eu tenho que levar de volta. O que é isso que eu pego aqui que eu vou transformar em luz? Então, ao acordar de manhã, a gente pode se lembrar quem somos em verdade, voltar para dentro, começar a ver. Eu não sabia dessa informação que você deu hoje, que o nosso esqueleto era de cristal, e eu estava tendo muito essa visão. Nos olhar como essa parte humana, essa parte toda nossa humana, do corpo mesmo, da materialidade, como luz. Como essa luz que está aí penetrando tudo, caminhando por tudo, é presente em tudo, em cada célula do nosso corpo. Vamos nos conectar de manhã com essa luz nessa parte material para que ela possa ancorar a presença da nossa alma, possa ancorar aqui nessa matéria. Vamos conectar para que os nossos pensamentos no dia sejam transmutados em luz e a cada hora que a gente perceber que não está tendo pensamentos bons ou de confiança, de autodesvalorização ou de medo, de insegurança que todos passamos, vamos conectar de manhã e falar que os meus pensamentos se tornem luz. Que as minhas palavras se tornem luz para que quando a gente fale, a gente, opa, peraí, como é que eu me coloco aqui? De alguma maneira que isso possa ser transmutado em luz diante dessa situação que ainda é um pouco tempestuosa, vamos dizer assim. Como é que as minhas ações podem estar tocando o mundo, a minha vida e o redor meu e transformando isso em luz? Como é que essa situação que se apresenta como difícil, ameaçadora, pode se transformar em luz? E é preciso um grande esforço, uma grande consciência, uma grande determinação e muita valentia.
Eu não quero mais ser quem fui. Quem eu fui até hoje foi suficiente até hoje. Mas hoje eu posso permitir que essa luz de quem eu sou em verdade, em essência, passe essa experiência humana e ultrapasse essa personalidade tão viciada em tantas emoções, né? De baixa frequência, que tudo bem, fazem parte ainda do caminho. Mas que essa luz possa penetrar e ir transformando e transmutando a nós mesmos e que, obviamente, nossa vida externa vai refletir isso. Essa é a grande mensagem. Nós somos essa luz. Nós somos a luz da vida. Nós somos a luz do Cristo, da consciência crística. Nós somos o perfume das flores e o brilho das estrelas. Nós carregamos um potencial infinito adormecido. A semente está adormecida. E é hora de resgatar e abrir esse portal divino dentro de nós, para que possamos, na nossa volta, no nosso caminho de volta, levar essa luz que plantamos na terra e entregarmos. Eu recebi a tua luz aqui. Pude plantar essa luz e pude te trazer de volta em luz também. Então, que possamos ter consciência da luz que somos em verdade. Gratidão. Olha, me fez lembrar uma coisa interessante. O que eu vou começar a falar pode não traduzir exatamente o que eu quero dizer. Então, há muitos anos atrás, você sabe que eu sou anatomista de formação, né? E eu estava dando uma aula no anatômico do Instituto de Ciências Biomédicas na Universidade de São Paulo. E era uma aula de dissecção de cadáver. E eu estava explicando para os meus alunos que eu estava dando uma aula de sistema nervoso e explicando que o cérebro é um transdutor do espírito. E aí, assim vai, dei todas as explicações que arrazoavam a ideia. E terminada a aula, o técnico do laboratório veio recolher o cadáver e etc. E falou assim para mim: professor, eu quero lhe falar uma coisa. Falei: diga, chamava-se Edson. Fala, Edson. Agora que eu entendi. Eu falei: o que você entendeu? Ele, apontando para o cadáver, diz assim: por que esse corpo é morto? Porque o espírito não está ali. E apontando para o seu próprio corpo. E por que esse corpo está vivo? Porque o espírito está aqui. Isso é tão lógico. Como é que eu não tinha pensado nisso antes, não é? Falei: puxa, mas Edson, você trabalha há 20 anos no anatômico, não tinha percebido essa diferença ainda, né? E veja que interessante. Quando o espírito se conjuga à matéria, porque a matéria ela é invisível. A matéria é invisível. Você só enxerga um corpo material se houver luz, porque o que você enxerga é a luz refletida no corpo material. Então, se qualquer coisa, qualquer objeto, a cadeira, a mesa, qualquer coisa que você veja, você vê por causa da luz. Apaga a luz, não se vê mais, porque os corpos materiais são invisíveis. O que a gente vê é a luz irradiada pelo corpo material. No entanto, quando o espírito movimenta o corpo, quando a alma se conjuga à matéria biológica, surge o fenômeno vital. Esse fenômeno vital se dá a partir de uma convergência da tua respiração, da tua alimentação, do teu movimento, que vai produzir energia numa organela celular chamada mitocôndria. Cada célula do seu corpo tem 300 a 400 mitocôndrias. E ali é para onde chega o oxigênio que você respira. E o que vai fazer esse oxigênio? Você sabe que o oxigênio foi descoberto por Lavoisier. E Lavoisier trabalhava na França na casa de pólvora. O que ele não queria era que houvesse fogo. E ele pesquisa como se forma o fogo. O fogo se forma pelo gás comburente, que é o oxigênio. Então, entrou oxigênio na mitocôndria, aí vai ter fogo. É onde produz caloria. E a partir do quê? A partir do surgimento de um jogo de elétrons que produz fóton, produz luz. Então, o nosso corpo, ele produz luz. Quando a alma se projeta e se conjuga ao corpo,
O corpo produz luz. A gente só não enxerga isso a olho nu, porque o espectro de luz produzido precisaria de equipamentos com amplitude necessária para enxergar os fótons produzidos por cada célula do corpo. Nós temos trilhões de células, cada célula tem 300, 400 mitocôndrias. Você pode imaginar a quantidade de luz que o nosso corpo vivo, né, na presença de tua alma, produz. Porque a natureza, ela sempre chama da gente a essência. A Marina falou da luz. Estar junto ao corpo, estar junto à natureza é viver uma essência luminosa em si. A vida nos convida, pela simples presença de estar vivo, nos convida à luz. Vamos ficando por aqui. Uma luz no teu coração. Luz. Esse é um programa Caminho das Estrelas. Para mais informações, @Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, @Caminho das Estrelas Oficial, @Unispírito. Gratidão.